bom estarmos de volta com a lição número 4, o caminho difícil. O tempo passa muito rapidamente e o nosso estudo vai crescendo dentro do livro de Isaías. Nessa semana vamos trabalhar um pouquinho sobre aquela profecia de Deus contra Israel, que lembra-se que na semana passada nós estudamos um pouquinho sobre Israel se aliando à Síria para bater em Judá, que eram seus irmãos. O próprio povo de Deus lutando contra o povo de Deus, né? Ao mesmo tempo, a gente vai analisar um rei de Judá que era Acás, que nós já estudamos um pouquinho na semana passada, estudar um pouquinho sobre os seus pecados e as consequências previstas por Deus. Primeiro, profecia cumprida. Que profecia foi essa? Deus tinha dito, através de Isaías, que a aliança, Isaías 7, verso 7, que esta aliança entre os sírios e os israelitas para combater a Assíria, não deixar a Assíria entrar na terra deles e ao mesmo tempo escravizar Judá, esta aliança não ia prosperar. E foi o que de fato aconteceu. E que essas nações, tanto a Síria quanto Israel, seriam destruídas. Isaías 7, verso 7. Então, Deus mostrou naquela ocasião, e nós vimos isso na semana passada, através do nascimento do Emanuel, que era uma criança, que significa Deus conosco, que Deus estaria com o seu povo, que Deus protegeria o seu povo. Né? Deus chega a dizer que ele comeria manteiga e mel, que era a dieta dos nômades. Por quê? Porque os campos de Judá, que produziam, digamos, frutas, cereais, eles seriam destruídos pelos assírios. Então o povo passaria um tempo com uma dieta bastante restrita. Né? Mas antes que esse menino, o menino do Isaías 7,14, saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra que tem fadas, ou seja, Israel que incomodava Judá, será desamparada dos seus reis. É o que diz Isaías 7,16. Pois em 734 a.C., Tiglat-Pileser deportou parte da população de Israel, certo? E em 722, algum tempo depois, os assírios vieram e tomaram Samaria. E começou então o cativeiro do Reino do Norte, cumprindo-se a profecia de Isaías 7,16. Ou seja, tanto a Síria quanto Israel, que foi contra o próprio irmão dele, Judá, ao sul, seriam destruídos. E foi o que aconteceu. Não é? Agora, também nessa história toda, há um fraco rei de Judá, que embora fosse o povo de Deus e o prejudicado nessa história, aparece no cenário, né, na nossa discussão aqui. Né? O Acás, inicialmente, ficou muito feliz, porque a profecia dizia que os seus inimigos, tanto Síria quanto Israel, seriam destruídos, seriam levados cativos. Ele certamente vibrou com isso, né, os inimigos. Agora, para ele, ao mesmo tempo que foi uma boa notícia, foi uma má notícia, porque agora ele, por um erro dele, por não confiar em Deus, fez uma aliança com a Assíria, que era o reino maior opressor naquela época, e ele, fazendo essa aliança, estava nas mãos da Assíria, em todos os sentidos. Ele era um refém da Assíria, né? E então nós aqui entendemos o Salmo 118, verso 9, né? Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes, porque na tentativa de resolver um problema, ele criou um problema maior. Às vezes na vida é assim também. A gente, para tentar resolver alguma coisa na vida, cria um problema maior, se complica ainda mais, né? Isto deveria ser bem pensado, né? Bem, mas há um segundo bloco na nossa lição. Um foi o bloco geral da profecia cumprida, agora um segundo bloco é que a história continua falando um pouquinho dos pecados de Acás. Né? Quais são os pecados de Acás? Este rei que nós já estudamos na semana passada e agora voltamos um pouco detalhando algumas coisas dos pecados deste rei de Judá. O primeiro pecado dele, e o principal, foi de não confiar em Deus, mas confiar na mão e no braço humano, né? Romanos 14, 23 é um verso que eu acho muito profundo e significativo, né? Ele diz assim, tudo que não provém da fé é pecado. Né? Então, tudo aquilo que não provém da fé em Deus é pecado. Eu até posso fazer alguma coisa bem intencionada, mas se ele não é pela fé, não tem valor, né?
O próprio nome, né, do filho de Isaías que apareceu ali para Acaz, para tentar dissuadi-lo dessa aliança com a Assíria, que ia trazer problemas depois, e confiar só no sinal de Deus, na presença de Deus com eles para livrá-los dos inimigos. O próprio nome, né, do filho de Isaías falava disso, né? O nome dizia rápido despojo, presa segura. Indica que pelo fato de não confiar nem obedecer a Deus, Judá também seria oprimida pelos assírios, né? Seria um despojo, né? Seria uma presa segura deste reino do mal, que no caso aqui era a Síria, né? Por outro lado, o outro filho de Isaías pregava uma mensagem diferente, né? Um resto volverá. Você percebeu aqui que Isaías trabalha o tempo todo com esta, digamos, com essa polaridade, né? De um lado, juízo, de um lado, condenação, e de outro lado, salvação, restauração, recuperação, purificação e retorno. Então, o povo iria para o cativeiro, mas o povo voltaria. Mas que povo voltaria? Os que fossem fiéis e que Deus cumpriria, então, o seu mandato com eles, né? Agora, mesmo assim, diante de todas essas evidências dos filhos de Isaías, dos sinais que Deus quis dar, Acaz resistiu, e esse foi o grande pecado dele. Mas há outros pecados também. Por exemplo, a Bíblia fala que ele, em 2 Crônicas, capítulo 28, que é um capítulo interessante para a gente ler sobre esse contexto, disse que ele usou de idolatria, né? Ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco. Veja, ele era um sujeito híbrido, né? Ele era um político realmente. Ele era um judeu, mas que oferecia sacrifícios aos deuses da Síria. Ele se agarrava com cada santo, entre aspas, né? Para tentar resolver os seus problemas, né? Então ele ofereceu sacrifício aos deuses de Damasco, criou altares, né, nos lugares altos para adoração pagã, que era uma coisa comum naquela época, né? Uma outra coisa que ele recorreu foi ao que chamamos hoje de ocultismo, feitiçaria, necromancia. E aí vem o contexto de Isaías 8, verso 19, né, que diz: a favor dos vivos, vamos consultar os mortos, né? Então era um sujeito totalmente desesperado atrás disso, e o povo seguia nessas bobagens, né? Como necromancia, feitiçaria, ocultismo, consulta aos mortos, né? Tá? E o pior é que ele também tinha um outro pecado, ele queimou os próprios filhos, segundo Crônicas 28, verso 3, no altar pagão, né? Sacrifícios humanos, né? Uma coisa totalmente proibida por Deus, totalmente contrária à palavra de Deus, naquela época e hoje também, é claro, né? Então, para a gente concluir a lição dessa semana, eu queria deixar com você duas questões, que são amplas, mas que seria bom a gente conversar um pouquinho. Sabe, amigos, numa lição da Escola Sabatina, o importante é o debate, a discussão de ideias que podem ser aplicadas na vida prática. É a participação das pessoas, né? Então, a primeira pergunta é: o que significa temer a Deus, né? No caso, o nosso amigo Acaz não temeu a Deus, né? E aí, qual a diferença entre temer a Deus e ter medo de Deus, né? Ter medo é estar fugindo de Deus, mas temer a Deus é obedecer a Deus, é se entregar, é viver uma vida para Ele, né? Essa é a primeira discussão que você pode fazer. Uma segunda muito interessante, baseada na lição dessa semana, é como o espiritismo ou espiritualismo, que pretende se comunicar com os mortos, né? Que aparece hoje em filmes, em livros, em programas de televisão, de internet, deve ser encarado pelos cristãos que não acreditam na imortalidade da alma. Então, é um assunto bem amplo, bem vasto, e que vai dar ocasião para você discutir um pouquinho sobre os problemas com esse tipo de coisa. Há gente que não vê nenhum problema com isso, até uma coisa boa. Eu vou falar lá com um parente meu que já morreu e vou matar saudades e tal. Nós sabemos que pela Bíblia, a Bíblia diz que quem morreu está na sepultura, está aguardando a volta de Jesus, ou para a primeira ressurreição ou para a segunda ressurreição. Então não há essa possibilidade, né? Mas como que a gente deve encarar isso? Como a gente deve trabalhar com essas questões que são reais no nosso dia a dia, na conversa com amigos, com colegas de trabalho, com vizinhos, com parentes, né? Então alguma coisa para a gente pensar um pouquinho aí, tá? E conversar com os nossos alunos. Que Deus abençoe. Semana que vem voltaremos para mais um tema no profeta Isaías. Um abraço e até lá.